Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o conteúdo de hidrostática. Tá faltando duas partes clássicas de a gente trabalhar, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes, tá bom? E hoje a gente vai adentrar nessa parte do princípio de Pascal, que até o dia de hoje a gente tem essa contribuição do cientista Blaise Pascal, aquele que eu deixei como pesquisa da aula passada para vocês, né, encontrar informações dos trabalhos, né, das contribuições que ele deixou para a ciência, certo? Muito bem. Bom, o que é esse princípio de Pascal? Onde é que entra Blaise Pascal? E até comentei aulas atrás com vocês que por conta da contribuição que ele deixa para a parte da fluidomecânica, a unidade de pressão leva o nome dele, né? A gente sabe que pressão tem como unidade de medida Newton por metro quadrado, né? Sai do próprio conceito. E essa unidade já pode ser substituída por PA, Pascal, né? PA, Pascal. Muito bem. Bom, antes de a gente procurarmos compreendermos realmente o que é a análise teórica desse princípio, a gente tem que partir pelo menos de algo para gerar reflexão, né? Para a gente entender como isso a gente tem como aplicação. E a análise é bem simples. E aqui eu começo, por exemplo, com um sistema de freios hidráulico que a gente tem em veículos, certo? Não só em veículos, a gente pode ter também em bicicletas. Hoje em dia as bicicletas elas têm muito do sistema hidráulico, certo? As motos também não são todas, mas usa-se o mesmo princípio. Então nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa com o pé sobre o pedal, ok? Aqui nós temos, olha só, um pistão, que é como se fosse uma válvula, tá? Que gerasse pressão em todo o sistema de fluido. E aqui a gente vai ter todo o fluido. Então temos o pistão, certo? Reservatório de fluido. Cadê o meu ponteiro? Tá aqui o meu ponteiro. Reservatório de fluido. E aqui a gente tem toda a tubulação, né? Que o fluido vai percorrer. Certo? Nós vamos se preocupar principalmente aqui, ó. Quando o fluido chega aqui nessa região, aí nós temos aqui o disco de freio. Nem todo carro tem nas quatro rodas, a maioria, a grande maioria, tem só nas duas rodas. Então você pode olhar lá na frente que são dois discos, tá? Que tem, né, nos veículos, nas motos. A grande maioria também é só na dianteira. As mais potentes tem na traseira também, mas a traseira geralmente é tambor, nos veículos também. Os veículos mais simples, certo? Então, quando chega aqui, temos esse disco, né, o disco de freio, e aí tem duas partilhas, tá? As partilhas são como se fossem duas ferradurazinhas feitas de carbono, que aí ao tocar os discos em ambas as laterais, à medida que a gente vai empurrando o fluido, essas partilhas elas vão gerar compressão, tá? Sobre a estrutura do disco. E aí fazendo o veículo parar, certo? Muito bem. Deixa eu ver se tem outro detalhe aqui para trabalhar com vocês. Acredito que não. Aqui é só uma ideia para vocês entenderem. Se a gente prestar atenção, não precisa de uma força tão bruta a ser aplicada aqui no pé, pela pessoa, pelo motorista. No caso do meu carro, porque o sistema é muito novo ainda, o carro é novo, é um triscozinho e a gente consegue dominar o carro, pará-lo. Então você vê uma massa, no caso um veículo geralmente acima de 1.000 quilos, 1 tonelada. Os mais simples estão abaixo de 1.000 quilos, mas a grande maioria está acima de 1.000 quilos. E a simples pisada sobre o pedal do freio consegue dominar, parar alguns metros toda essa massa, né? Então repare, onde é que se encaixa essa ideia de princípio de Pascal? Uma reflexão que a gente pode ter a partir de agora desta imagem. Uma pequena força faz parar uma massa enorme de um veículo.
Bom, se a gente for parar para pensar e refletir, para você parar para você parar uma massa muito grande a uma determinada velocidade, precisa de uma força razoavelmente grande. Se você parar para pensar, um carro a, sei lá, 60 km por hora, uma velocidade razoável nas vias, nas avenidas, se você fosse parar para pensar para ter pessoas com as suas forças atuando na frente de um veículo ou querendo segurar esse veículo a essa velocidade, precisaria de uma quantidade enorme de várias pessoas para poder parar este veículo, né? E aí, claro, na frente de um carro a 60 km por hora, qualquer pessoa ia ser atropelado. Mas tenta assim levar num quesito assim meio que quase que, digamos, utopia. Imagine pessoas na frente do veículo ou na traseira querendo segurar esse veículo parar a 60 km por hora, tá? Exemplo. Então você não consegue com uma pessoa, com duas, enfim, entende? E com um sistema desse aqui, apenas uma força, uma leve força aplicando sobre o pedal, você consegue dominar o veículo muito rapidamente. O que a gente tem aí? Uma multiplicação de força. Uma pequena força, ela é multiplicada num sistema de freio do veículo. Isso funciona para qualquer objeto que tenha sistema de freios hidráulicos, tá ok? A minha bicicleta, por exemplo, maioria dessas bicicletas que são a freio a discos, tirando as margens de entrada, elas também são hidráulicas. Uma pequena pressão sobre os manetes de freio, você consegue dominar a bicicleta rapidamente. A gente tem uma multiplicação de força. Como é que isso funciona? Princípio de Pascal, certo? Muito bem. Outra imagem aqui, olha só. Nós temos aqui 3 imagens também que temos a aplicação desse princípio de Pascal. Temos aqui um veículo, né, muito comum. Quem já foi em posto de gasolina, oficina, sabe que na troca de óleo, principalmente, fazer uma verificação mecânica aqui por baixo, coloca o veículo sob esse macaco hidráulico que a gente chama, tá? E aí, apenas uma alavancazinha lá, o mecânico ele aciona e aos poucos o veículo é liberado. Ou ele sobe, né? Assim como também, nesses casos de veículos grandes, pesados, eles usam um sistema de macaco também hidráulico, que é esse daqui, ó. Ele não usa um macaco simples, que é levantado mecanicamente, no caso um veículo pequeno, de passeio. Mas uma caçamba, um caminhão, né, eles usam esse sistema aqui, de macaco, e ele é hidráulico, aqui tem fluido, tá? Tem óleo, certo? Funciona a ar também, tá bem? E aí, né, um sistema de alavanca aqui, ele vai atuando e esse cilindro ele vai subindo para levantar o carro, certo? Aqui também nós temos aqui, olha só, todos esses condutores aqui, ó, você está dando para ver aqui uns fios, que são controlados por meio de alavancas, pelo motorista aqui dessa retroescavadeira, não sei se esse é o nome, mas, enfim, pequenas forças atuando ali sobre o comando das mãos do motorista, ele consegue movimentar, né, essa concha para poder, enfim, fazer a retirada de material de grande volume, de grande massa. Entende? Então, para todas as situações, olha só, levantar um carro desse, ou um carro grande, claro que não está dando para ver, mas isso aqui é para caminhões, caçamba, material de grande massa, que exigiria em tese muita força para ser aplicado, para poder movimentar, deslocar. Nesse caso aqui, a gente não tem, né? A gente usa um sistema com base no princípio de Pascal, na teoria que ele deixou, tá certo? Que é muito simples de ser analisado, e a gente consegue ter essa multiplicação de força para atuar em movimento de objetos de grande massa, certo? Muito bem. E aqui, pessoal, próximo imagem, nós temos aqui a
parte histórica, né, que trata sobre ele, né, Blaise Pascal, cujo retrato de uma coleção particular foi pintado por Felipe século XVII, né, tendo manifestado ainda grande habilidade matemática, estudou geometria, probabilidade e física, chegando a importantes descobertas. Aos 19 anos, depois de 2 anos de trabalho intenso, terminou a construção de uma revolucionária, eu estou gripado, hein? Calculadora mecânica que permitia a realização de operações aritméticas sem que o usuário precisasse saber os respectivos algoritmos. Buscando outros conhecimentos, embrenhou-se na filosofia e na teologia, tendo legado uma frase memorável, em que deixou clara sua insatisfação com as coisas meramente racionais. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Enfim. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver, né, o que é essa teoria que ele deixou, bem simples de ser analisada, mas muito importante até o dia de hoje, né, como aplicação. Tá bom?